turma, tudo bem? Estamos aqui agora para a gente ver uma aula muito interessante sobre fração algébrica e sobre fatoração de polinômios. Vamos ver os slides? No caso aqui, a fração algébrica é sempre quando a gente tem uma variável que ela aparece no denominador, ou seja, ela está dividindo o nosso monômio, o nosso polinômio. Como a gente pode ver aqui dos exemplos de x mais 1 sobre x, 3x mais 3 sobre 2x, 2x quadrado menos 4x sobre 3x x ao cubo menos 2, menos x. Vamos para o próximo slide. Daí a gente tem uma condição de existência para que ocorra essa fração algébrica, que se a gente pegar o número, o quociente e o denominador representado por Q aqui, ele tem que ser diferente de zero. Aqui na parte de fatoração de polinômios, é um processo que a gente utiliza aqui para a gente representar um número que está se repetindo nesses polinômios. É o processo contrário que a gente viu na aula passada. Vamos ver aqui agora os tipos. O primeiro é o fator comum em evidência. O fator comum em evidência, a gente simplesmente pega um número que ele se repete, né, nos outros casos. Geralmente ele é um múltiplo ou é uma letra que se repetiu no polinômio. Como a gente pode ver aqui o primeiro exemplo, né, de 12x mais 6y menos 9, todos eles são múltiplos de 3. Então, a gente coloca o 3 em evidência e divide todos os termos por 3. Vai dar 3 vezes 4x mais 2y menos 3z. No de baixo também acontece com a variável, no caso é da letra. Então, a gente tem ali x ao quadrado menos 3x, a gente tira o x e coloca em evidência, fica x vezes x menos 3. Novamente um exemplo, quando a gente tem uma letra, só a letra, a gente usa, no caso, o 1, né? Porque a gente tem 1y ali naquele exemplo, por exemplo. A gente tem 2y quadrado mais y, a gente vai tirar o y, colocar em evidência, vai ficar y vezes 2y mais 1. A gente tem ali outro exemplo, a gente tem 5p mais 15, a gente pode perceber que está se repetindo tanto a letra quanto o número. A gente coloca o 5p em evidência. Aí vai ficar 5p vezes 1 mais 3p. A gente tem agora o agrupamento. O agrupamento ele é parecido com o fator comum em evidência. Porém, ele não se repete em todos os termos. Aí a gente vai montar como se fosse a montagem de polinômio que nós vimos na aula passada. Vamos ver aqui os exemplos. A gente tem aqui mx mais 3nx mais my mais 3ny. A gente está vendo destacado aqui que o x se repete nos dois primeiros e o y se repete nos dois últimos. A gente vai colocar em evidência o x, vai ficar x vezes 3m mais 3n mais y vezes m mais 3n. Daí a gente pode simplificar mais ainda, vai ficar x mais y vezes m mais 3n. Aqui nós temos agora o caso do trinômio quadrado perfeito, que nós também vimos na aula passada. Agora nós vamos fazer o processo contrário do que nós vimos. Aqui no caso, para a gente descobrir se o trinômio quadrado perfeito ele é fatorável, nós vamos ter que fazer da seguinte maneira. Nós teremos o primeiro termo, ele vai ter que tirar a raiz dele e também a do último termo, no caso da letra ao quadrado e do número só ao quadrado. E no caso do termo do meio, nós temos que multiplicar ele duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Como a gente pode conferir aqui no slide, 2 vezes 3 vezes x é igual a 6x, que é o do nosso trinômio. Isso também acontece para o quadrado da soma, também, da diferença. No caso, ele vai ser negativo só, mas é isso. Vamos agora pegar aqui um exemplo que não dá certo, para a gente poder provar que segue essa fórmula. A gente tem ali x ao quadrado menos 8y mais 9y quadrado. A raiz quadrada de x ao quadrado é x, tá certo? A raiz quadrada de 9y quadrado é 3y, também tá certo.
Porém, se a gente multiplicar o primeiro termo pelo segundo termo, que acabamos de descobrir as raízes, verificamos que 2 vezes x vezes 3y vai dar 6xy, que é diferente de 8xy. Então, ele não é fatorável por esse processo. Vamos ver aqui alguns exercícios. A gente tem aqui o primeiro exemplo. Nós temos ali 33x mais 22y menos 55z. Nós podemos perceber que ambos estão na tabuada do 11. Então, nós colocaríamos o 11 em evidência. Vou colocar aqui 11 vezes, abre parênteses, 33 dividido por 11, 3x, 22y dividido por 11 vai dar 2y, e menos 55z dividido por 11 vai dar menos 5z. Vamos ver o próximo. Aqui, nós temos 6nx menos 6ny. Nós podemos perceber aqui que o 6n, ele se repete nesses dois termos. Então, nós vamos colocar o 6n em evidência. Ele vai ficar do lado de fora do parênteses. X menos, lembramos do sinal, y. Para o próximo exercício, vamos ver aqui mais um. Nós temos ali 4x menos 8c mais mx menos 2mc. Nós podemos perceber o seguinte padrão aqui. Temos aqui o primeiro número com x e o segundo número é o dobro do outro número. Então, nós vamos separar aqui o x e o dobro. Daí teremos aqui, colocando o x em evidência. Daqui. 4 menos 4c. Vou passar por aqui porque não está dando espaço. A gente pega aqui agora, a gente coloca o x em evidência e nós temos o dobro, o número dobrado aqui, acompanhado do c, que nós temos aqui menos 8c e menos 2mc. Então, a gente coloca o x em evidência e o menos 2c em evidência também. Aí vai ficar aqui x 4 m menos 2 2c C4 mais m, e a gente arruma aqui novamente para deixar mais simplificado ainda. Vai ficar x menos 2c, a gente fecha o parênteses aqui, vezes 4 mais m. Para o próximo, nós vemos que tem 3 termos. Então, se tem 3 termos, pode ser que seja um trinômio. Vamos verificar aqui. Temos 49 menos 14a mais a ao quadrado. Podemos perceber que 49 é múltiplo de 7. Então, vamos tirar a raiz de 49 para tirar a dúvida aqui. Raiz quadrada de 49... 7. Raiz quadrada de a ao quadrado é a. Vamos verificar agora o termo do meio. 14a. Então,
Então, teria que ser 2 vezes 7 vezes A. 2 vezes 7, 14. Vezes A igual a 14A. Então, é um trinômio quadrado perfeito. Então, nós podemos colocar aqui que esse trinômio é 7 menos A ao quadrado. Ele é menos porque o nosso termo do meio é negativo. Então, a gente tem que estar sempre atento ao sinal. E o próximo nós temos aqui 9A ao quadrado mais 12A mais 4. Nós podemos perceber que também tem 3 termos, então vamos verificar novamente se é um trinômio quadrado perfeito. Raiz quadrada de 9A ao quadrado. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de A ao quadrado, A. Então, vai ser 3A. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Vamos verificar se o termo do meio também é o dobro do múltiplo dos 2 termos. Temos aqui 3A vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, A vai dar 12A. Então, ele é um trinômio quadrado perfeito. Então, nós podemos concluir que, como ele é positivo também, podemos concluir que é o quadrado da soma. Então, vai ser 3A mais 2 ao quadrado. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima aula.